abrir a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Amém, amados? Bem rápido, vamos no livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42, de 1 a 17. Por favor, preste atenção nos telões, e que nós vamos ler a Bíblia. E eu sei que Deus tem algo muito lindo para o meu e o seu coração agora à noite, e também para os amigos que nos acompanham em casa pela internet. Então, vamos ler a palavra de Deus. Jó 42, de 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia. Olha o que Jó diz. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Preste atenção nisso agora. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro, e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira filha Jamima, e da outra Késia, e da terceira Queren-Abuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as mulheres de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Diga amém. Quero falar com vocês agora sobre o tema: os planos de Deus não podem ser frustrados. Será que você pode dizer isso bem alto? Vamos lá? Mais uma vez. Os planos. Esse é o tema para agora à noite. Já foi também ministrado no culto da manhã e no culto da tarde. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu não sei quais são as dificuldades e talvez possíveis provações, sofrimento ou dificuldades que você, porventura, esteja enfrentando. Mas o que eu sei é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nesse texto nós temos algo sobre a vida de Jó. E hoje nós vamos olhar um pouco para a vida dele. E vamos olhar também para a intenção do diabo, de tentar destruir a vida de Jó e para que ele cumprisse o propósito de Deus. Você vai ver como as coisas terminam, e como termina é que conta. Você não está entendendo? Como termina é que conta. Não é o que você está sentindo, passando agora, não são as circunstâncias que te cercam, é como termina é que conta.
O Jó passou por provações terríveis, mas ele terminou de uma maneira tremenda, gloriosa, vivendo a restituição de Deus. E é sobre isso que quero conversar com você nos próximos minutos. Porque os planos de Deus para o seu povo não podem ser frustrados. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, no céu e na terra. Deus conduz todas as coisas de acordo com seus eternos propósitos. O inimigo, ele tenta o tempo todo. O inimigo mente o tempo todo, ele nunca se firmou na verdade, ele fala sempre a mentira. E o poder dele está na mentira e no engano. Ele mente, ele engana, ele tenta. Ele faz de tudo para iludir você, para desanimar você, para desanimar os filhos de Deus. No entanto, ele jamais conseguirá frustrar os planos de Deus. Diga amém. E eu quero começar encorajando você. Quero começar declarando uma palavra sobre a sua vida. A boa obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Filipenses 1,6 nos diz, ele diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra que Ele começou na sua vida não será frustrada. Você não será envergonhado. Você não será humilhado, porque Deus está do seu lado. Confie de todo o coração, de todo o seu coração no amor de Deus, na graça de Jesus, na bondade do Senhor, no cuidado do Senhor, porque os planos de Deus na sua vida tornar-se-ão realidade. Os planos de Deus para a sua vida são maravilhosos, diga amém. Os planos de Deus para a sua vida são indestrutíveis, diga indestrutíveis. Diga bonito, indestrutíveis. Por mais que o inimigo tente destruir, ele não conseguirá. Eu quero, nessa primeira parte, falar sobre aquilo que o diabo está tentando fazer. Em primeiro lugar, o inimigo tenta destruir os planos de Deus na nossa vida. A tentação dele é essa. Jesus disse em João 10:10, está registrado isso, parte A. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo, roubar a sua paz, roubar a sua felicidade e tentar destruir os seus relacionamentos, especialmente seu relacionamento com Deus, destruir a sua fé e por fim matar você. Esse é o projeto do diabo, mas ele já está vencido em nome de Jesus. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Jó, para ver se os planos de Deus podem ser interrompidos. A vida de Jó nos ensina bastante. Este homem viveu talvez um pouco antes ali do êxodo dos filhos de Israel. Nos anos que provavelmente antecederam o êxodo, ele viveu na região da Arábia Saudita, hoje, aquela região ali do Oriente Médio. Jó capítulo 1, vamos projetar Jó 1, de 1 em diante. Jó 1 começa assim, havia na terra de Uz, Arábia Saudita hoje, um homem cujo nome era Jó. E aí a Bíblia dá 4 qualidades dele, 4 virtudes dele, e são essas 4 virtudes que Deus quer ver na minha vida e na sua vida, diga amém. E Deus mesmo registrou 3 vezes só nesse capítulo, essas 4 virtudes de Jó. Ele disse, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, integridade, retidão, temor a Deus e santidade, se desviar do mal, estilo de vida santo. E aí o texto vai dizer que ele era pai de 7 filhos e 3 filhas, e que ele possuía 7.000 ovelhas. Presta atenção nisso, porque no final vamos voltar nesse assunto. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e ele também tinha muitos empregados, muitos funcionários a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente Médio. Ou seja, se fosse hoje, ele diria que ele era o empresário mais bem sucedido do Oriente Médio. Mas de acordo com a economia da época, que era exatamente agricultura e pecuária, a Bíblia diz que ele era o maior homem do Oriente Médio. Mas o seu coração não estava nessas coisas, diga amém. Mais uma vez, as suas qualidades, as suas virtudes eram integridade, diga comigo, integridade. Diga retidão. Diga temor a Deus.
Diga santidade. Ele se desviava do mal. E aí, Satanás, ele não podia tocar em Jó, porque ele estava vivendo debaixo da proteção de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem de oração, que ele se levantava de madrugada todos os dias e orava pelos seus filhos. Mas a Bíblia diz também que Satanás um dia, ele se apresenta diante de Deus e ele pede permissão para tocar nos bens de Jó, nos funcionários de Jó e nos filhos de Jó. Ele pede permissão para trazer provações e sofrimentos terríveis sobre a vida de Jó e, como eu disse, sobre os seus bens e a sua família. Vamos olhar em Jó capítulo 1, de 6 em diante. Deixa eu explicar esse ponto ainda, porque o texto vai dizer para a gente, num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha para mim, o diabo, desde que ele foi expulso do céu, desde que achou orgulho no coração dele, desde que ele foi lançado no mais profundo abismo, ele nunca mais entrou no céu e ele jamais entrará lá, porque lá não entra coisa alguma imundo que cometa engano ou mentira. Diga amém. Estou dizendo isso porque algumas pessoas começam a dizer que o diabo entra lá diante de Deus e ele vai lá acusar a Deus, acusar os filhos de Deus lá no céu, na presença de Deus. Isso é mentira da carochinha, isso é uma teologia furada, isso é gente que precisa conhecer mais de Bíblia. Amém? Então, se você escutar esse tipo de teologia, essa não é a teologia que nós pregamos, essa não é a verdadeira teologia bíblica. Ele fala com Deus, quando ele quer acusar uma pessoa, ele fala de onde ele está. Para você entender isso, preste atenção depois, é só um parênteses que eu estou abrindo, é você estudar, por exemplo, a história ou a parábola do rico e Lázaro. Que o rico morre e vai para o inferno, e o Lázaro morre e vai para o céu, para a presença de Deus, e o rico lá do inferno começa a falar com Deus, dizendo, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ele está nas trevas e está falando com Deus que está na luz. No texto lá, ele fala, a referência é a Abraão. Então, deixa eu dizer uma coisa, o diabo, desde que ele foi expulso do céu, ele nunca mais entrou lá, e ele jamais entrará lá. Diga amém. Imagina você que está a maior adoração no céu, arcanjos, anjos, querubins, serafim, a maior celebração, os salvos, de repente tem que parar a adoração, porque o diabo tem uma audiência com Deus. Meu querido, isso não existe. Se assim não ia ter adoração, porque a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Ele nos acusa de onde ele está. E foi assim que ele falou a respeito de Jó. O texto vai dizer, então vou ler agora para você, Jó 1, de 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E olha que ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, você observou meu servo Jó? E aí Deus repete as virtudes de Jó, as qualidades de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O que o texto está dizendo, a boca de Deus proferiu que Jó era o melhor servo que Deus tinha na terra naquela geração. Você está aqui cultuando a Deus mesmo? Você precisa desejar isso. Arrancar um elogio da boca de Deus a teu respeito. Porque se hoje Deus perguntasse a Satanás, você observou meu servo e falasse seu nome? O que Deus diria a teu respeito? O que Deus diria a meu respeito? Você observou lá o Domingos? Você observou lá o Fabiano? Você observou o Danilo? Você observou lá? Você observou o Serginho lá? Você observou lá o Rudney? O que Deus diria? O Isaías? O que Deus diria? O que Deus diria a seu respeito? De Jó, Deus disse, ninguém há na terra semelhante a ele. E Deus repete, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém, amados? Foi a boca de Deus que proferiu isso. Eu quero te encorajar a viver um estilo de vida tão santo, que quando Deus tiver que falar a teu respeito, que Deus diga o que você é: integridade, retidão, justiça, santidade, temor a Deus. Amém, amados? E Deus disse, ninguém há na terra semelhante a ele. Deus está dizendo, ele é o meu melhor servo nessa geração. Agora é a sua vez.
Amém, amados? Agora é a sua vez de viver uma vida que arranca elogio do coração e dos lábios de Deus. Diga amém. Então Satanás responde para Deus: porventura ele teme a Deus? Ah, não. Satanás está dizendo para Deus: não, ele teme a ti porque você deu bens a ele, ele é um cara rico. Você cercou ele. O Satanás está dizendo: você protegeu ele, ergueu uma muralha em volta dele, não dá para tocar nele. É por isso que ele teme. Está aí tudo aí, não estou inventando nada. Satanás responde ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo que tem? Satanás não está dizendo: você cercou ele, você cercou a casa dele, você cercou os bens dele, não dá para tocar. Aí ele diz mais: e você abençoou a obra das mãos dele, e mais, você multiplicou os bens dele. Ele estava vivendo debaixo da multiplicação. E aí Satanás pede permissão. Como? Ele diz: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás que blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Olha o que Deus disse. Deus confiava tanto no seu servo Jó. Olha o que Deus disse: eis que tudo que o Jó tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Presta atenção nisso. O diabo chega para Deus e diz: sabe por que o Jó teme? Sabe por que o Jó é isso tudo que você falou? Você cercou ele, você abençoa tudo, ele é um cara rico, ele não tem falta de nada. O Satanás está dizendo a Deus assim, que você serve a ele por interesse. Que você serve a ele porque Deus tem te abençoado. É a mesma tentação hoje. E aí Satanás está dizendo a Deus: tira os bens, e ele vai blasfemar na tua cara. E Deus conhecia o coração do seu servo. Então Deus diz: tudo bem, vai lá, pode tirar tudo. Então dessa vez aí ele recebe a permissão de Deus para tirar os bens e até matar os filhos. Para matar os funcionários. O que Satanás fez? Ele arregimentou alguns exércitos dos caldeus, dos sabeus e de outros povos. E eles foram lá e sequestraram as ovelhas, os bois, os camelos. Eles levaram tudo e mataram muitos funcionários. E os filhos estavam fazendo um almoço, um churrasco junto. E de repente, um vendaval, uma ventania forte veio contra a casa e ela caiu. Os 10 filhos morreram. Com essa permissão que Deus deu, porque Deus confiava no coração e na fé de Jó, Satanás foi lá e tirou os bens e a vida dos filhos. Satanás achava que o coração de Jó estava nos bens materiais, nas riquezas, porém ele estava completamente enganado, porque o coração de Jó estava 100% nas mãos de Deus. Olha para mim, Satanás é capaz de dizer o mesmo hoje a Deus sobre você. Ah, ele está servindo porque você abençoou. Ele está servindo porque ele tem tudo. Ele está servindo porque não falta nada. Porque servir a Deus, vir aqui cantar, levantar as mãos quando está tudo bem, é fácil. Mas quando falta dinheiro, quando está desempregado, e quando tem uma dor, uma doença, como é que fica? Eu quero te encorajar a servir a Deus não pelas bênçãos que Ele te dá, mas pela a vida eterna que Ele já te deu em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Você está aqui mesmo com alegria? Então diga um amém bem bonito para Deus. Quer ver como é que o coração de Jó estava somente em Deus? Jó 1, 20 e 21. Satanás não teve nenhum êxito aqui. Nenhum êxito. Jó capítulo 1, versos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e... O que tem? A próxima palavra é o quê? A próxima palavra é o quê? Diga: adorou. Ao que ele faz, ele adora no meio da dor, ele adora diante do luto, e não era um luto de apenas um filho, era um luto de 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças, e esse homem é capaz de adorar no meio do luto e da dor. Esse homem adora, no meio do luto e da dor, e a adoração dele subiu para a memória diante de Deus. Diga amém. Ele senta e adora. E como é que ele adora? É o que ele declara:
Ele compreendia o que muita gente precisa compreender nessa geração de cristãos. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Você, se não tiver cuidado, murmura por muito menos. Ah, está quente hoje, você murmura que está calor, está frio, murmura que está frio, está sem dinheiro, murmura que está sem dinheiro. E Jó perde 10 filhos, perde 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, que era como se fossem 500 pequenos tratores arando a terra, perde a sua jumenta, perde os seus funcionários, perde tudo, mas não perdeu a fé e a confiança no seu Deus. Diga amém. Ele adorou. Você adora diante da dor? Você adora diante da dor? Você adora no meio da dor? Você é capaz de adorar no luto? Não é fácil, mas é possível. E muita gente, às vezes, que nos cerca, quer saber como é que um homem ou uma mulher de Deus atravessa os momentos difíceis. Como é que um homem ou uma mulher de Deus atravessa as provações? Como é que um homem ou uma mulher de Deus atravessa os momentos de aflições? Como é que um homem ou uma mulher de Deus atravessa o luto? Interessante isso. Como Satanás não teve nenhum êxito quando atacou os bens e a família e os funcionários, ele vai até Deus de novo, como eu disse, de lá do inferno onde ele estiver, das trevas lá, dos quintos dos infernos, ele vai lá e fala, de lá ele grita palavras de blasfêmia. Então ele vai e fala de lá com Deus outra vez. E agora ele pede permissão para tocar na saúde do Jó. Jó capítulo 2, versos de 2 a 7. O Satanás se dirige a Deus, como eu disse, lá dos quintos dos infernos. Se é que tem quinto, é nada, isso aí é por minha conta. Mas ele está em algum lugar dos quintos dos infernos, aí eu rodeando a terra e passando por ela. Preste atenção. Deus pergunta, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta de novo. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? E aí Deus diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus diz mais, e ele conserva a sua integridade, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio do luto. Embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E aí Satanás pede a permissão como? Ele não pode fazer, só pode fazer se Deus permitir. E ele disse, estende porém a mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, olha o que Deus disse, isso aqui é duro, hein? Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Deus disse, tudo bem, pode tocar, vai lá, toca na pele, nos ossos, vai. Mas você não tem direito de tirar a vida dele, não te permito tirar a vida dele. Presta atenção nisso. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém, amados? Essa parte a gente não gosta, né? Deus permitiu isso, porque Satanás está dizendo, sabe por quê que ele ainda mantém a integridade, Deus? Você deu saúde de ferro para ele. Esse cara tem uma saúde de ferro, mas Satanás está apostando agora, quando você tirar a saúde, ele vai blasfemar. E Deus está dizendo, pode tirar, porque ele não vai blasfemar. Diga amém. Se Deus tirar a tua saúde hoje, você vai blasfemar contra Deus? Eu já passei por sérios problemas de saúde. Eu sei o que é um câncer, eu sei o que é uma diabetes, eu sei o que é ficar sem enxergar 45 dias. E eu sei o que é passar por outras provações ministeriais que talvez você nem dorme para sonhar. Eu sei o que é isso. Mas eu não sei o que é tudo, eu sei algumas coisas.
Mas eu sei o que é se colocar nas mãos de Deus como um vaso, desculpe, como um vaso, um barro na mão do oleiro, ou um vaso na mão do oleiro, e nunca perguntar o porquê, nem para quê. Em todas as provações, nunca perguntei, por que eu? Por que eu? Esses dias eu recebi uma mensagem por WhatsApp. De vez em quando vem coisa boa. A maioria é coisa ruim que não presta mesmo, baboseira. A maioria, 99% é besteira, é perda de tempo. Mas de vez em quando vem alguma coisa boa. Eu recebi uma mensagem esses dias que eu achei legal. Eu já tinha visto essa mensagem uma vez, eu vi de novo. É sobre um jogador acho que de beisebol, acho que é isso, ou de tênis, que ele foi campeão mundial no Grande Slam. E ele foi muito conhecido, um cara super famoso lá nos Estados Unidos. Mas de repente, lá depois que ele para a carreira, de repente vem um câncer pesado. E ele começa a receber cartas, isso é verdade, começa a receber cartas de vários lugares do mundo. E uma das cartas, a pessoa que escreveu pergunta, por que você? Então ele faz uma resposta clássica. Ele diz, quando eu nasci, ele cita lá que talvez 5 milhões de crianças começaram a jogar quando eles eram crianças. Aquele número foi filtrando. E ele vai dizendo, como vai diminuindo, o filtro vai ocorrendo. Até que, numa final, está ele e outro. Até que ele se torna campeão mundial. E ele diz, quando eu subi no pódio, eu não perguntei por que eu estava no pódio. Ele disse, por que eu perguntaria agora por que eu? Então ele dá uma palavra de fé, e da sua fé em Deus. Olha para mim, porque quando você sobe no pódio, você não pergunta a Deus porque você está no pódio. A tendência é dar lugar ao orgulho e falar, eu consegui, eu sou o cara. E por que quando você está na dor, você diz, por que eu, Deus? Eu quero te encorajar a glorificar Deus quando tiver dinheiro e quando não tiver dinheiro. Quando tiver tudo bem e quando não tiver tudo bem. Quando tiver com saúde e quando estiver doente. Eu quero te encorajar a glorificar Deus em toda e qualquer situação e adorá-lo no meio da dor, seja ela qual for. Diga amém. E nesse período da dor, nesse período que ele toca na saúde do Jó, ele usou até a mulher de Jó. Houve um momento em que a mulher de Jó perde as esperanças. Jó 2, verso 9 e 10. A mulher do Jó agora, a dor do seu marido era tão grande, mas ela está com saúde. Mas o que ela diz? Você ainda mantém a tua integridade. Sabe o que ela está dizendo agora? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Agora ela sugere para ele um suicídio duplo. Sim, suicídio duplo. Porque ela sugere primeiro um suicídio espiritual. Blasfêmia contra o teu Deus. Amaldiçoa o teu Deus. Isso é morte espiritual. Era o primeiro suicídio. E ela sugere um segundo suicídio. Morre. Acaba com esse sofrimento. Naquela hora ela estava sendo voz do diabo. Aquela era a hora que se fosse Jesus ia dizer assim, para trás de mim, Satanás. Mas naquela hora, o Jó olhou para ela e o que ele responde é o seguinte, como fala qualquer doida, assim você está falando. Ele está dizendo, você está louca. Nós recebemos a bênção e não estaríamos dispostos a passar também pelos momentos difíceis. Glorificar a Deus quando está tudo bem é fácil. Mas suportar e não falar besteira e não abrir mão da fé na hora da dor é que é o mais importante diante de Deus. Diga amém. Sempre que Satanás, presta atenção agora, eu vou te dar uma dica, eu quero trazer a mensagem para cá agora. Olha para mim e recebe o que Deus tem para você hoje à noite. Eu estou preparando o teu coração. Porque a vida não é um mar de rosas. Você pode estar aqui hoje, amanhã você pode estar passando por um momento difícil. Sempre que Satanás percebe que um grande propósito,
ou uma grande profecia bíblica está para se cumprir, ele levanta forte oposição ao povo de Deus. Vou repetir para você pegar. Sempre que Satanás percebe que um grande propósito de Deus está para se cumprir na terra, ou uma grande profecia bíblica está próximo de se cumprir, ele levanta uma forte oposição contra o povo de Deus. Vou te dar 3 exemplos. Presta atenção, não perde isso. Sempre que o Satanás percebe que uma grande profecia está para se cumprir, ele levanta forte oposição contra o povo de Deus. Presta atenção nisso. Primeiro exemplo, no período que antecedia o êxodo dos filhos de Israel, Satanás levantou o Faraó para matar os meninos. Qual era a profecia? A profecia estava no livro de Gênesis, capítulo 15, me parece que os versos 13 em diante, quando Deus falou com Abraão, Deus comunicou a Abraão, no dia que Deus fez aliança com Abraão, Deus disse a Abraão, olha, eu quero comunicar a você, Gênesis capítulo 15, verso 13, Deus diz, olha Abraão, quero comunicar a você, que a sua descendência vai ficar num país estrangeiro por 400 anos. Mas quando se completarem os 400 anos, eu vou trazê-los para essa terra. Satanás está observando, está contando o tempo. E agora ele percebe que já tinham se passado mais de 300 anos. O que ele faz? Ele vai e fala aos ouvidos de Faraó, e ele diz, manda matar os meninos. Manda matar os meninos. Para quê? Para que não se levantasse um libertador. Ou seja, matamos os meninos e a gente garante que não vai ter um libertador para o povo de Deus. Isso eu falei a gente, é ele e os demônios dele. Mas Deus preservou muitos meninos, dentre eles Moisés. Porque os propósitos de Deus não podem ser interrompidos. Levanta a mão bem alta e diga, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Segundo exemplo que quero dar. Quando você começa a ler o Velho Testamento, você vai ver muitas nações invadindo Israel. E se você não tiver cuidado, você fica até chateado com Deus. Você vai dizer assim, Deus mandou matar. Por que Deus interviu em favor de Israel? Deixa eu te explicar. É que você está lendo a Bíblia com os olhos humanos. Você não está olhando o que está por trás. Na maioria daquelas guerras contra a nação de Israel, estava Satanás por trás. Satanás arregimentava os seus exércitos contra Israel. Por quê? Qual era a ideia do diabo e dos seus demônios? Vamos destruir a nação de Israel. Então o Salvador não virá como está prometido. Deus vai ter que recomeçar o plano. Isso era a motivação. Está entendendo por que Deus tinha que intervir? Está entendendo por que Deus tinha que agir em favor de Israel? Porque além da nação, havia um plano eterno, mandar o Salvador na plenitude dos tempos. E se ele deixasse os exércitos destruir a nação, o Salvador não viria. Terceiro exemplo que eu quero te dar. Sempre que uma grande profecia está para se cumprir, grave esse princípio, porque eu vou chegar em nós agora. Sempre que uma grande profecia está para se cumprir, o diabo se levanta com todo o inferno para tentar impedir o cumprimento dessa profecia. Terceira coisa. Quando Jesus Cristo nasceu, em Belém da Judeia, os magos vieram do Oriente para adorar. E eles foram ao encontro de Herodes, o rei Herodes, o grande, lá em Jerusalém, perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Perguntaram para a pessoa errada. O Herodes chama o sacerdote e diz, onde o Messias vai nascer? Eles falaram em Belém da Judeia, e os magos vão para lá. Mas Herodes falou com eles em secreto. Quando vocês adorarem, voltem e falem comigo onde está o menino. Lá em Belém da Judeia, os magos receberam uma visão de Deus, dizendo, não voltem, não falem mais nada com Herodes, vocês têm que sair, e vocês vão por outro caminho para a sua terra, vão embora. E naquela noite, o anjo do Senhor também falou com José, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, porque o Herodes vai mandar matar o menino. E naquela noite José pegou Jesus e Maria e fugiram para o Egito. Mas naqueles dias que se seguiram, o rei Herodes mandou matar todos os meninos de Belém da Judeia e dos seus arredores de 2 anos para baixo. Porque ele queria garantir
que matando os meninos mataria o Messias, ele estava sendo usado por Satanás. Pega o princípio, sempre que uma grande profecia está para se cumprir, há um levante do inferno para que essa profecia não se cumpra. Eu quero te dar uma frase antes de aplicar isso daí. Diga comigo, antes da glória. Diga bonito, antes da glória, vem a cruz. Hoje nós adoramos a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Hoje nós adoramos a Jesus e Ele é, mas antes dele ser reconhecido e adorado e celebrado e glorificado no céu e na terra, Ele teve que passar pela cruz. Meu irmão, antes da glória vem a cruz. O problema é que você está querendo só exaltação e não está querendo passar pela cruz diária do discipulado. Jó foi exaltado no final, mas escute de novo, antes da glória vem a cruz. Ei, olha para mim, não tem enchimento do Espírito Santo sem quebrantamento. Não tem avivamento sem choro. Não tem avivamento sem rosto no chão. Não tem fortes experiências com Deus apenas assistindo o culto. Tem que ir para o lugar secreto da oração, da intimidade. Diga amém. Qual é a grande profecia para essa geração? Quero olhar para você, presta atenção, eu quero que você olhe bem para mim. E não converse, não faça outra coisa, senão receber a palavra. Nós estamos diante de duas grandiosas profecias. A oposição que temos enfrentado, as oposições do inferno, é porque nós estamos diante de duas grandes profecias. Tem outras, tem muitas outras, mas duas grandes profecias para essa geração. A primeira grande profecia para essa geração, profecia bíblica e profecia dos pregadores dos últimos anos, dos avivalistas, é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Joel lá atrás já disse, olha o que ele diz, por que é para essa geração? O Joel 2:28 começa assim, nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Essa é a primeira profecia. Toda a oposição do diabo contra a igreja verdadeira nesses dias, criando mundanismo, frieza espiritual, indiferença para com o culto, indiferença para com a palavra, indiferença para com a oração, toda ação maligna, toda perseguição externa e toda arma interna do diabo, é para que essa profecia não se cumpra, porque essa profecia se cumprindo, ela vai preparar a igreja como uma linda noiva ataviada para o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. O que o diabo mais teme nessa geração é o cumprimento dessa profecia, porque essa profecia vai trazer o cumprimento da segunda e a maior de todas, da segunda profecia dessa geração, mas ela é a maior de todas. Qual é a profecia? Qual é a palavra profética para essa geração? A palavra final da Bíblia é a segunda vinda de Jesus. É a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. O diabo não quer que você seja arrebatado. O diabo não quer que você suba com Deus. O diabo quer que você seja deixado para trás. O alvo do diabo é que você seja deixado para trás. Por isso que eu disse no início desse sermão, como termina é que conta. Duas profecias, o derramamento do Espírito e o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, que é um pacote só. Por isso que há um levante contra a igreja. Para de lutar contra o diabo com outras coisas. Para de falar, de pensar em coisas pequenas. Ele não quer que essas duas profecias se cumpram. Assim como ele não queria que nascesse um libertador no Egito.
Assim como ele levantou guerras constantes contra Israel, assim como ele mandou matar as crianças de Belém, da Judeia, através de Herodes. E hoje eu estou desmascarando Satanás diante da tua face, para que você entenda que Deus te quer cheio do Espírito Santo. Por isso que esse é um ano de alinhamento com o céu, para que haja avivamento na terra. É preciso que você entenda, antes do cumprimento de uma grande profecia, sempre haverá oposição do inferno. Eu quero, agora olha para mim, mesmo que todo o inferno se levante, ele já se levantou e tem se levantado contra o cumprimento dessas profecias, mas eu quero te dizer, essas profecias se cumprirão nesses dias, no detalhe da vírgula. O derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne se cumprirá nesta geração. Esta é a geração do último e mais poderoso avivamento da história da igreja. Haverá um derramado do Espírito Santo como nunca antes. Porque Deus é fiel. Porque Deus faz o deserto florescer. Deus faz ressurgir aquilo que está morto. E hoje é dia de Deus levantar novamente ministérios neste lugar. Hoje é dia de Deus restaurar casamentos, famílias. Hoje é dia de Deus restaurar vidas que estão aqui e aqueles que estão em casa. Porque Deus é fiel. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Há um levante do inferno para que o derramamento do Espírito não aconteça. Sabe como é que ele faz isso? Esfriando você para que você não ore. Eu quero saber de uma coisa, quantos de vocês vão orar e vão falar com Deus todos os dias diante de Deus, até que os céus se rasguem e até que o Espírito seja derramado? Quantos vão fazer isso? Levante sua mão se você vai fazer isso a partir de hoje. Levante sua mão bem alta e diga: eu vou orar, pastor. Diga: eu vou vencer, pastor. Diga: eu já sou mais que vencedor. Diga: eu recebo essa palavra no meu espírito. Diga: este lugar é lugar de avivamento. Diga: Marília é terra de avivamento, é terra de céu, na manifestação do céu. Manifestação do céu. Manifestação do céu. Manifestação do céu na terra. Quantos querem fazer parte da igreja arrebatada? Levanta a mão. Quantos querem fazer parte do povo que não vai ter um funeral, que não vai morrer? Levanta, não mandei você baixar a mão. Quantos querem fazer parte do povo que não terá um funeral? Então ore, ore e ore. E se prepare como uma noiva ataviada para o seu noivo, Jesus Cristo de Nazaré. Porque essa profecia também vai se cumprir. Mas primeiro vem o derramado do Espírito. Diga amém. Porque os planos do inimigo é que são frustrados. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Em segundo lugar, vou passar bem rápido. Nós precisamos conhecer bem o Senhor nosso Deus. Jó, capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pergunta para o teu vizinho de cadeira: seu conhecimento de Deus é apenas teórico? Olha para mim, o que mais tem, deixa eu dar uma palavra a você, o que mais tem nesses dias, do meio do cristianismo, é um conhecimento teórico a respeito de Deus. Uma coisa é frequentar uma boa classe de seminário, uma boa classe de escola bíblica, eu assisti um bom culto. Uma coisa é conhecer a Deus de ouvir falar. Outra coisa completamente diferente é andar com Deus. É ter uma visão correta de Deus. Presta atenção nisso, uma coisa é falar sobre Deus de uma forma doutrinária, teologicamente correta e até apologeticamente
Apologética é a doutrina, que é a matéria que ensina você a fazer a defesa da fé. Uma coisa é você falar doutrinariamente correto, teologicamente correto e apologeticamente correto. Uma coisa é falar isso correto. Outra coisa é ser íntimo de Deus. Está cheio de gente com a cabeça cheia de luz, mas o coração é uma geleira. Conhece teologia de sobra, mas não conhece nada de Deus. Mas por outro lado, existe uma outra situação hoje no Brasil e no mundo. Gente que não conhece, nunca nem leu a Bíblia toda, pousando de teólogo na internet. Gente que não sabe nada de Deus, querendo ensinar sobre Deus. Ei, essas mensagens aí, com todo respeito, não quer dizer nada e não te levarão a nada. Porque a internet acabou dando voz para gente sem conhecimento de Deus. Eu quero dizer mais uma coisa hoje, presta atenção numa coisa agora. Parece que essa geração também agora, não é o caso daqui, mas está se levantando uma geração de gente de Nicodemos. Geração de Nicodemos. O que Nicodemos fez? João 3, foi procurar Jesus de noite, no escuro, porque não queria que ninguém soubesse que ele estava se encontrando com Jesus. Ei, o meu Jesus não fez nada de errado, e no dia que era para morrer na cruz, ele morreu na cruz, num lugar movimentado, onde as pessoas de Jerusalém estavam passando no final de uma festa de Páscoa. Porque você tem que ficar querendo servir a Deus nos escuros, às escondidas. Não, ninguém pode saber da minha fé. Meu querido, essa fé aí não é de mais nem é de menos. Ela nem é fé, ela nem existe. É um cristianismo frouxo, sem compromisso. Ei, você quer servir a Deus aqui conosco? Mostra a sua cara. Mostra para a cidade que você ama Jesus. Para de se esconder. Vai para a rua, chega na praça, declara a sua fé, deixa que todos saibam que você ama Jesus. Para de agir como Nicodemos. Jesus diz que, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Paulo diz, andem como os filhos da luz. Não é nas trevas, é na luz. Quer servir a Jesus? Vai para a rua, mostra a sua cara no ônibus, lá no trabalho, diga, eu sou de Jesus, aleluia, e eu quero que vocês saibam que eu sirvo a Jesus. Como cristãos evangélicos, cristãos de um modo geral, nós precisamos nos arrepender do conhecimento superficial que nós temos de Jesus. Conhecimento teórico é pecado, olha para mim. Conhecimento teórico a respeito de Deus é pecado. Jó 42, 5 e 6. Eu te conhecia, ele era, presta atenção, por que eu fiz questão de frisar 3 vezes? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se dizia do mal, 3 vezes. E ainda Deus disse, ele é o melhor servo que eu tenho. Mas a conclusão de Jó, em Jó 42, 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo. Ele está dizendo, eu me visto de saco, eu coloco cinza sobre a cabeça. Era uma prática da época para demonstrar profundo arrependimento. Jó estava plenamente arrependido, porque tinha um conhecimento teórico de Deus, mas no meio da prova, ele conheceu Deus pela experiência. Ele conheceu a fidelidade de Deus, diga amém. Vamos adiante um pouquinho. Quero te falar uma coisa mais séria. Se você está brincando de igreja, de cristianismo, de fim de semana, começo de semana, olha para mim. Se você está brincando de igreja, suas orações não são respondidas. Você está enganando a você mesmo. Se você vive um cristianismo teórico, suas orações não chegam nem no telhado. Pode chegar se você orar em cima do telhado, mas não passa de lá. Olha o que a Bíblia diz. Se eu falar alguma coisa que não estiver na Bíblia, não vale. Vamos agora olhar Jó 42. Eu estou te dizendo uma verdade. Deus só aceita a oração daqueles que vivem em comunhão e intimidade com Ele, pelo Espírito Santo. Jó 42, 7 a 9. Olha para mim. Quando Jó adoeceu, pode deixar o texto, já vou ler.
quando Jó adoeceu, quando Satanás feriu agora a saúde do Jó, e colocou aquela chaga má e maligna do solado do pé ao alto da cabeça. Jó tem que se raspar com um caco de telha. Agora, 3 amigos foram, e a princípio eles foram muito bem, porque na hora da dor não adianta você chegar e fazer um discurso. Na hora da dor não adianta você fazer um discurso psicologicamente correto, teologicamente correto, filosoficamente correto, não vai. Meu querido, eu já fui em velório de gente idosa. É mais fácil fazer um velório de idosos, que já viveu mesmo, está todo mundo confortável. Dependendo da idade, o pessoal nem chora mais, fala, já estava vivendo de saldo. Não é verdade? Essa semana eu fui num velório bem tranquilo, porque foi ser quinta-feira pela manhã, nós fomos lá fazer um culto no velório. Era uma membro dessa igreja. Os membros dessa igreja vivem muito, hein? A maioria tem que ver muito. Ano passado, nós fizemos, há 2 anos atrás, o velório da tia do Danilo tinha 104 anos e 10 meses. 104 anos. Mas ontem uma bateu o recorde. A quinta-feira, 105 anos, 1 mês e 10 dias. E era uma mulher muito fiel, de muita oração e lúcida. Lúcida até no dia de morrer. Um velório de uma pessoa de 105 anos é tranquilo. Não é tranquilo? Meu querido, 105 anos você está no saldo há muito tempo. Agora, eu já fui em velório de criança, meu querido. Não adianta você chegar para um pai que perdeu um filho, criança ou adolescente, e falar, Deus te abençoe. E começar a dissecar, não vai valer nada. Talvez o melhor é dar um abraço e ficar em silêncio. Só isso. Como é que você fala para um filho que perde a mãe prematuramente? Eu só preciso de um abraço da tua presença. Os amigos de Jó, eles chegam lá, e a princípio eles fizeram bem feito. Por quê? Porque eles ficaram 7 dias sentados ao lado de Jó, e naqueles 7 dias eles não falaram nada. Capítulo 2, verso 13. Eles foram muito bem. 7 dias e 7 noites sem falar nada. Olha aí. Nenhuma palavra. Até aí estava fazendo companhia para o Jó. Legal. Mas quando passaram esses 7 dias, eles começaram a falar destrambelhadamente. Essa palavra não existe, acabei de criar. Eles começaram a falar, e o discurso estava correto. Eles tentavam achar o motivo para o que Jó estava passando. Agora vamos voltar para Jó 42. E aí, meu irmão, a partir do capítulo 3 de Jó, até o capítulo 40 de Jó, você vai ver discurso de um após o outro. Depois vem um 4º amigo de Jó. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa dos amigos de Jó na hora da doença. Eu sei porque eu já tive alguns amigos de Jó na hora da doença. São aqueles caras que chegam e falam, você está assim porque fizeram feitiço para você. Você está assim macumba para você. Você está assim porque você é orgulhoso. Meu querido, eles falaram de feitiço não. Mas falaram que era orgulho, que era pecado. Eles tentaram arrumar todas as formas para ver se acertava. Mas Deus interviu. Vamos ver o que Deus diz para esses 3. Jó 42, 7 a 9. Chega uma hora que o próprio Deus tem que dizer, chega de besteira, chega de teologia furada sem Deus, chega de filosofia sem Deus, chega de defesa daquilo que vocês estão querendo fazer, chega. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, provavelmente era o líder dos 3, dos 4, o temanita. Olha o que Deus diz, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E olha o que Deus disse. Deus disse para eles, não vou aceitar a oração de vocês. Olha o que ele diz, tomai, pois, 7 novilhos. Deus está falando com esse Elifaz. E 7 carneiros, e vão até a casa do meu servo Jó, e ofereço holocausto por vós. E olha o que Deus diz, o meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão.
Deus diz: eu aceito a oração dele, de vocês não. Vocês são acusadores. E aí Deus vai muito mais sério. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus está dizendo: o que vocês falaram para Jó, em todos esses meses, a aprovação de Jó durou no mínimo 7 meses. O que vocês falaram nesses 7 meses foi loucura. Vocês falaram de vocês mesmos, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E o que eles fazem? Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamanita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o texto vai dizer: e o Senhor aceitou a oração de Jó. Meu querido, a tua argumentação não faz você ter sua oração aceita. O maior avivamento do país de Gales, que depois promoveu o avivamento nos Estados Unidos e marcou o mundo, era um jovem, como eu disse domingo passado, da mina de carvão. E a oração dele era assim: Senhor, quebranta-me. Você vai ler no livro Dobre, mas é quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. Não é de gente que aponta o dedo para os outros. Diga amém. Deus diz para esses 3: não aceito a oração de vocês. E Deus diz mais: se vocês não forem até Jó, eu vou trazer sobre a cabeça de vocês a loucura de vocês. Em vez de oração, eles teriam juízo. Meu querido, se você quer ter sua oração aceita, conheça bem a Bíblia, conheça melhor ainda o Deus da Bíblia. Diga amém. Devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, ou seja, como o sol da manhã, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Amém? Seja alguém que conhece bem a Deus e conhece bem a palavra de Deus. Em último lugar, nenhum dos planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Vamos lá, diga comigo isso, vamos lá? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jó 42:2. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, os propósitos soberanos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus, vou repetir, são soberanos, são supremos, são majestosos, são eternos, são imutáveis e são indestrutíveis. Diga amém. Deixa eu ler com você novamente, Jó 42:10 em diante. Jó 42:10, olha para mim. Tudo que o diabo queria era matar a fé de Jó, destruindo seus bens, matando seus funcionários e seus filhos. Ele não conseguiu. Ele quis destruir, tirando a saúde de Jó, ele não conseguiu. Sabe por quê? No meio da dor, no meio da aflição, no meio da dificuldade, Jó não blasfemou. Ele não conseguiu, sabe por quê? Olha o que está em Jó 19, 25 e 26. Pode projetar Jó 19 antes desse. Jó 19, 25 e 26 está escrito assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E ele disse: depois dessa situação, que eu estou atravessando, eu verei a Deus, meus olhos o verão. Você pode levantar sua mão e dizer: eu sei que o meu Redentor vive? Não, isso você não está conversando com ninguém. Abra sua boca e declare: eu sei que o meu Redentor vive. E que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim Ele vai se levantar. E eu vou ver, eu vou contemplar a sua glória. Foi assim que Ele atravessou. Agora vamos para Jó 42:10 em diante. E aí nós já vamos orar daqui um pouquinho por você. Olha o que ele diz. Jó 42:10. Naquele momento que ele orou e perdoou os seus amigos acusadores, Deus, a palavra diz assim. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, ou o destino de Jó. Quando ele chorava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes ele possuía. E o texto continua.
Vieram os seus irmãos e as suas irmãs. Jó recomeçou com uma oferta. Cada um deu um pouco de dinheiro e um anel. Eles comeram com ele e deram uma oferta para ele recomeçar. Próximo versículo vai dizer assim: assim, verso 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha como é que a história termina. E como termina que conta. Olha o que o texto vai dizer agora. Lembra que antes ele tinha 7.000 ovelhas? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele passou a ter 14.000 ovelhas. O Senhor está aí diante de você, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. E ele teve outros 7 filhos e 3 filhas. E mais, Deus acrescentou até a beleza das filhas. As moças eram lindas, maravilhosas. Olha o que está no verso 14. E aí o texto vai dizer, dá o nome delas: Gemima, Késia, Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. É o que está dizendo aí, meu querido. Está diante de você, é a Bíblia Sagrada. E aí, o diabo não queria matar Jó. Olha para mim. Deus deixou. Olha o que está no próximo versículo. Depois disso, depois do quê? Diga, depois da prova. Depois da doença. Depois das aflições. Olha o que ele fez. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ou seja, seus filhos, 1ª geração, seus netos, 2ª geração, seus bisnetos, 3ª geração, seus tataranetos, 4ª geração. E aí a Bíblia diz que então ele morreu velho e farto de dias. Estou pregando para você, meu irmão. Erga a sua cabeça e dá um glória a Deus aí. Você não veio assistir culto. Eu não estou te contando história, eu quero que você entenda a palavra para você hoje. Eu estou dizendo que por mais que o diabo tente frustrar os planos de Deus quanto à sua vida, o que vai determinar a sua vida é se você está andando com Deus, é se você for íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. É assim que a história sua precisa encerrar, como a história de Jó. O que te cerca hoje não é que vai determinar o teu destino. A circunstância de hoje não é o teu destino. A circunstância de doença, de enfermidade, de problema, de crise financeira no casamento, não é essa circunstância que vai determinar o seu destino. O seu destino está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Salmo 91, o Salmo 91 fala da proteção de Deus para os seus filhos. E encerra com uma promessa tremenda, fazendo várias promessas. Uma delas é que Deus ouve e responde às nossas orações. A outra promessa é que Deus está presente conosco nos momentos difíceis. E que Ele nos dá vida longa na terra e eterna salvação. Diga amém. Olha o que está no Salmo 91, verso 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, ou seja, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Ei, você está doente, essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Não é o diagnóstico, não é o diagnóstico que foi dado a você, é a palavra de Deus sobre a sua vida. Quando eu estava atravessando aquele câncer, um dia o cantor e compositor, o grande amigo Asaf Borba, ele veio aqui em Marília. Ele veio aqui. E ele e o Marçal foram no nosso apartamento, onde nós morávamos ali no centro. E ele ficou uma tarde lá em casa. Ele trouxe o violãozinho dele. Eu tinha trazido o Asaf aqui várias vezes. Ele tinha ido para o Japão comigo 2 vezes. Depois disso ele voltou, acho que o Asaf já esteve aqui pelo menos 8 vezes. Mas ele ficou sabendo que um amigo estava doente. Ele parou as coisas que ele estava fazendo. Ele veio aqui em Marília. E ele veio com o Marçal, que é outro amigo, pastor em São Paulo, pastor, compositor, músico. E ele veio com o Marçal e ele ficou lá. E ele ficou lá, e ele ficou lá. E ele tocou violão, e ele cantou. Pegou o tecladinho dos meninos, tocou, fez uma música lá, Deus é Fiel. Uma música que ele gravou, ele fez lá em casa naquela tarde, Deus é Fiel.
no meio dos muitos problemas, ele diz, Deus é fiel, ele canta uma música linda que ele compôs naquela tarde. E a última coisa que ele fez, ele leu esses 2 versículos do Salmo 91. Quando ele acabou de ler, ele disse, eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu estou debaixo dessa palavra profética. A palavra diz, o Deus que ouve e responde a oração. Um Deus que está presente conosco nas horas difíceis. Um Deus que nos dá uma vida longa. Um Deus que nos dá a eterna salvação. As promessas de Deus, meu irmão, jamais falharam. Pode passar o céu e a terra, as suas palavras jamais passarão. Jeremias 29:11, na NVI, por favor. Deus diz, eu aqueci os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Diga amém. Satanás quis destruir Jó e tudo que ele possuía, e Deus deu o dobro a Jó. Dobro de saúde, dobro de bens, dobro de prosperidade. Diga amém. Dobro de longevidade. Levanta sua mão e diga, será assim comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem para mim. Se você está vivendo no centro da vontade de Deus, se você está ganhando vidas e discipulando, se você está cuidando bem de pessoas, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Você não morrerá antes do tempo. Você não morrerá antes do tempo. O diabo não vai frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Se você é alguém frutífero, o diabo não vai impedir você de cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida nessa terra. Quem recebe essa palavra? Agora, se você é um cristão infrutífero, esquentador de banco, que não cuida das vidas, ainda critica os outros, você está à mercê de Satanás. Você está ocupando a terra inutilmente. Então você pode ir a qualquer momento. Mas se você é como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, seja anda em santidade e é frutífero, o propósito de Deus se cumprirá cabalmente na sua vida. Nada, nenhum demônio do inferno e nenhum homem pode impedir o propósito de Deus cumprir na sua vida. Para concluir, para a gente orar, deixa eu dizer algumas coisas. Depois das provações, as bênçãos são dobradas. Diga comigo, depois das provações, as bênçãos são dobradas. O nosso Deus é um Deus de restituição. O diabo tirou, mas Deus deu em dobro. Diga aleluia. O diabo tentou tirar a bênção, Deus deu a bênção em dobro em todos os sentidos. Deixa eu te dizer uma coisa, está escrito em Ageu 2:9. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Vire a mesa. Vire a mesa. Ah, pastor, é segundo tempo. Vire a mesa no segundo tempo da vida e comece a andar com Deus, porque Ele vai fazer a obra que você jamais sonhou, porque Deus tem para ti infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou imaginar. A glória da restituição de Deus é infinitamente maior do que aquilo que foi perdido. Para a gente encerrar, Deus estabeleceu em Israel o ano do jubileu. Olha para mim. Quando Deus constituiu a nação de Israel, Ele estabeleceu o ano do jubileu. Era o 50º ano. Contava-se 7 períodos de 7 anos. O 50º ano era o ano do jubileu. Era o ano do perdão, o ano da restituição. O ano em que as terras eram devolvidas aos seus legítimos donos. Era o ano da restauração. Era o ano do perdão. O perdão das dívidas. Hoje, como servo de Deus nessa casa, e como profeta de Deus nessa igreja, eu declaro o ano do jubileu sobre a sua vida.
Esse será o ano do jubileu na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ano da restituição daquilo que o diabo roubou. Ano do infinitamente mais de Deus. E esse ano, profeticamente em Israel, é o ano do jubileu. A nação está fazendo 70 anos, mas o ano todo, esse ano 2018 lá em Israel, é o ano do jubileu. E espiritualmente é o ano do jubileu sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Vamos ficar em pé. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então agora é hora da gente orar. É hora da gente colocar diante de Deus. Seu milagre tem nome. Deus sabe qual é o seu milagre. Olha para mim. Deus interviu na vida de Jó. E o Deus de Jó é o meu Deus, é o seu Deus. Ele sabe o que o diabo está tentando fazer na sua vida. Ele sabe que você precisa viver o ano do jubileu. Então, se você quer viver, corre para frente. Pode correr, mas tem que se mexer mesmo, sai do seu lugar. Eu preguei para você, meu irmão, eu preguei para você que está em casa. Na sua casa você pode se ajoelhar. Você pode viver um milagre aí também. Mas aqui, meu querido, você tem que vir. Você tem que vir diante de Deus. E dizer, Deus, o meu milagre é esse, a minha restituição é essa, o diabo roubou isso. Talvez seja seus filhos para as drogas, seja seu casamento que está indo, seja suas finanças que estão com problemas, eu não sei. Eu sei que eu conheço o Deus da restituição. Eu sei que eu conheço o Deus de milagres. Eu sei que eu conheço o Deus de Jó. Eu sei que eu conheço o Deus que é fiel. Mas se você não basta só ouvir, você vai ter que declarar o nome do seu milagre. Eu quero te convidar, até os que estão ajoelhados, eu quero te convidar para ficar em pé. Depois a gente ora, depois a gente ajoelha na hora de orar. Eu quero te convidar a adorar a Deus antes da gente orar. E nós vamos adorar a Deus com uma canção bem brasileira, mas que fala muito ao meu coração. Espero que fale ao seu coração. Esse é um ano da restituição do seu ministério, da sua família, da sua saúde, das suas finanças. Deus restaurou as finanças de Jó. Deus restaurou os bens de Jó. Deus restaurou a família de Jó. Deus deu o dobro a Jó. E Deus restaurou a saúde de Jó e deu a ele 140 anos depois da provação. Agora você não veio aqui assistir uma palavra. Você veio receber o ano da restituição de Deus na sua vida. Enquanto cantamos, você vai adorando a Deus e vai declarando: pastor, tem muitos anos que eu estou esperando, não importa os anos. Importa se hoje você declara que esse é o ano da restituição, que o tempo da restituição chegou, que o ano do crescimento chegou, que o ano da multiplicação chegou. Esse é o tempo.